Agora é o seguinte, o que foi que construiu, na literatura ou não, a sua base de estudo e de domínio sobre investimentos, cara? Quais foram os fundamentos, quais foram os autores, quais foram as referências? Então, grande parte do que faz parte da minha base decisória hoje de investimentos não veio de literatura que tem a ver com investimentos. Veio, por exemplo, dessa parte de filosofia, veio de exemplos históricos. E isso acabou me mostrando um certo caminho a ser seguido. Tem caras, né, no mundo dos investimentos que é interessante você ler. Sempre é. Pô, você pegar lá o Bola de Neve do Warren Buffett, é uma série de lições para a vida, né? Sim. Mas tem muita coisa que você pega pela história. Porque eu costumo falar que no mundo dos investimentos, você pega um cara que teve muito sucesso, e esse cara ele vai escrever a receita dele para o sucesso. Mas às vezes o sucesso dele veio, e ele talvez não tenha essa noção de coisas que aconteceram naquele ambiente, que talvez não venham a se repetir. Então aquela receita deu certo naquele momento, mas pode ser que ela não dê mais certo sendo empregada daquele jeito. Sim. É tipo fazer sei lá, um vídeo falando, olha, 10 características que os bilionários têm. E você realmente pode encontrar as 10 características nos bilionários, mas pode encontrar essas mesmas características em caras que não ficaram bilionários e às vezes quebraram mesmo tendo essas características. Como, por exemplo, todo bilionário corre riscos. Todo quebrado que eu conheço também corre riscos. Senão não tinha quebrado, né? O cara, ele quebrou por causa disso, né? Ah, os caras não desistem no primeiro momento. Ok, mas tem muito quebrado que também não desistiu e quebrou por isso. O cara que era dono de uma blockbuster e falou, não, a gente vai ganhar. Sim. Ele quebrou porque veio o Netflix, né? Então são elementos que às vezes você vê em certas histórias que são interessantes, né? Eles vão te ajudar a chegar até o sucesso, mas às vezes eles não causam sucesso. Sempre tem alguma coisinha a mais. Então o que me ajudou muito nessa questão... Eu vou anotar isso aí, cara. Vai falando, porque, Sim. eu anoto, senão eu esqueço. Tá certo, com certeza. Então vai falando, porque essa tua colocação sobre elementos que fizeram os caras vencerem também foram os mesmos que fizeram os caras fracassarem, é muito legal. Exato. E dando até um exemplo, que é de um livro do Taleb, do Iludidos pelo Acaso, Não né? li esse ainda, cara. Cara, é muito bacana. Foi um dos primeiros livros dele, você vê que depois ele refina certos argumentos, mas tem uma hora no livro, ele não fala especificamente, se eu não me engano, de day trade, ele fala sobre gestores de fundos, mas o que ele diz? Vamos supor que a gente pegue uma grande população de pessoas, né? De day traders, que está muito na moda agora o day trade por conta da bolsa que está subindo. E a gente vê uma estatística hoje que fala que a maior parte do pessoal que vai fazer day trade vai perder dinheiro. Okay. E vai ter uma parte pequena que vai ganhar. Mas ele fala, isso pode ser puramente fruto do acaso. Vamos supor que a gente pegue 100 mil pessoas para fazer day trade. E a gente joga uma moeda para cima. Se der cara, 50 mil ganham dinheiro. Se der coroa, os outros 50 mil... aliás, se der cara, 50 mil ganham dinheiro, o resto tá fora. Se der coroa, seria outra metade. Mas o que acontece é que a cada lance de moeda, 50% tá fora. Sim. Então, no primeiro ano, 100 mil pessoas lançam uma moeda, 50% tá fora, porque quebrou, os outros 50 ganharam dinheiro. No segundo ano, lança uma moeda novamente, 25 mil estão fora, 25 mil ganharam dinheiro. No terceiro ano, lança de novo, 2.500 ganharam dinheiro, 2.500 estão fora, e você vai lançando durante 10 anos. No final, você tem um percentual muito pequeno de pessoas que ganharam muito dinheiro. Sim. E o restante, todo mundo morreu, quebrou no meio do caminho. E esse pessoal que ganhou muito dinheiro pode ter ganho só porque desenvolveram um método que durante aqueles 10 anos deu certo, mas não quer dizer que ele está validado. Porque é impossível validar alguma coisa, porque o mercado sempre pode estar mudando. Sim. Só que esses caras que deram muito certo, às vezes por pura obra do acaso, a fortuna sorriu para eles, né? Eles não sabem disso. Certo. Então, muitas vezes, esses caras vão escrever livros, eles vão lançar cursos e vão falar, aprenda comigo o método para ficar milionário fazendo day trade. Certo. Porque deu certo com ele, mas não quer dizer que vai dar certo com outras pessoas. Só que ele vai conseguir muito dinheiro assim. Talvez ele até pare de fazer day trade porque ele está vendendo só curso. Só que pode ter sido puramente obra do acaso. Nesse caso, o lançar de uma moeda que decidiu o destino das pessoas. Então ele fala isso. Às vezes a gente olha aquele cara como um gênio, mas ele é só um cara pequeno em uma amostra muito grande. E nós não olhamos esse cemitério de perdedores, né? Porque esse cara que perdeu dinheiro não cria um perfil no Instagram e tem milhares de seguidores para falar como eu perdi R$1 milhão. Sim. A gente não vai seguir esse cara, a gente vai seguir o cara que deu certo. Só que ele pode ter dado certo por fatores totalmente independentes e que não vão levar outra pessoa a dar certo. Coisas que ele nem sabe que aconteceram. Putz, muito, muito, muito bom, cara. Tem um cara chamado Rolf Dobelli, que escreveu um livro chamado Arte de Pensar Claramente. E ele cita muito Daniel Kahneman e Taleb. E ele fala sobre a ilusão do corpo do nadador. É mais ou menos isso aqui. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, eu vou fazer natação porque aí eu vou ficar com os ombros largos, né? Eu conheço. Porque os nadadores
ficam com os ombros largos. Ele fala, não. É que os nadadores que vencem já têm os ombros largos. Exatamente. Eu lembro que quando eu tava na academia militar, tinha um amigo meu magrelo, corpo de maratonista. Ele falando, cara, vou começar a dar esses tiros de 100, de 200, 400 metros, porque você vê os atletas olímpicos, é tudo muito forte, né? Eu falei, cara, não é assim. Você não vai ficar forte porque tá fazendo isso, né? Pode até melhorar um pouco, mas esses caras, eles fazem isso porque são muito fortes. Eles têm um biótipo selecionado pra isso, pô. Então as pessoas confundem esse tipo de coisa. Tem até um experimento interessante, Joel, pra mostrar, né, como às vezes a gente fica com esse negócio de adquirir certos rituais pensando, isso vai me levar até o sucesso, que foi feito com pombos, por um psicólogo chamado Skinner. O que ele fazia? Ele colocou uma alavanca que toda vez que o pombo acionava, caía um certo número de sementes, né, de ração pro pombo. E essa recompensa era aleatória. Ou seja, não importa o que o pombo fizesse, simplesmente ia cair um número aleatório. Mas o que ele viu de interessante é que o pombo uma vez foi lá para acionar a alavanca e quando o pombo mexeu 2 vezes para a direita o corpo antes de acionar, naquela ocasião, por coincidência, caiu mais ração. E o pombo fez uma associação com isso. Ele falou, caramba, quer dizer que se eu mexo para a direita, cai mais ração. E ele viu que os pombos começaram a se mexer, igualzinho fizeram nesse dia que caiu mais ração, para ver se a recompensa voltava. E não voltava, até que aleatoriamente voltava novamente a ser maior. Sim. E aquilo foi reforçando o comportamento dos pombos. Ou seja, eles adquiriram um ritual pensando que aquilo tinha a ver com receber mais ração, mas não tinha nada a ver. Tipo a dança da chuva dos índios norte-americanos, né? O cara dançou uma vez, choveu, por coincidência. Aí ele pensa, a dança fez a chuva. Aí depois o cara dançava e não chovia. Mas se ele dançava 6 meses e chovia, falava ainda, tá vendo? Deu certo. Demorou 6 meses, mas choveu porque eu dancei.